Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao versículo 19. Indo Jesus para Jerusalém, passou pela Samaria e pela Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam ao longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Tendo-os ele visto, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, quando viu que tinha ficado limpo, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se por terra a seus pés, dando-lhe graças. Era um samaritano. Jesus disse: Não são 10 os que foram curados? Os outros 9 onde estão? Não se encontrou quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro? Depois disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra nos traz 2 ensinamentos. A primeira, Jesus nos cura à medida que vamos caminhando na sua vontade. E a segunda, nos ensina a tudo dar graças a Deus. A louvar a Deus e agradecer. E uma forma da gente agradecer é permanecer junto com Ele nessa caminhada na vontade de Deus. É uma das formas a gente voltar, não ir em busca somente da cura. Eu quero que me cura disso, me cura daquilo, eu me curei, tchau, não volto mais a Deus. Não volto o meu olhar para Ele. E sim, aquele coração agradecido que louva e agradece a Deus de uma forma, caminhando com Ele na vontade de Deus. Sabe, irmãos, essa palavra hoje mexeu muito com o meu coração, porque caminhar na vontade de Deus é no dia a dia, é você olhando para dentro de você, o teu dia anterior, fazer um exame de consciência, trazendo a palavra. E hoje falou muito também, desde ontem, a partir do momento que eu fiz aquele momento do Café com Jesus, fiz o momento do Lectio Divino, onde que eu comentei, sobre a questão dos irmãos que estão à frente, estão em 2 lugares, E naquela hora ali, não vou negar para vocês, me deu como fosse uma revolta, assim, por essas pessoas permitirem tais situações e não alertar os irmãos. Mas falando de mim, na hora que me vem essa situação, eu escutei o ensinamento dessa leitura e falou para nós também que até na nossa correção, até na correção, a gente precisa de mansidão. E em Gálatas 6:1, se alguém pecar contra ti ou teu irmão, é para a gente corrigi-lo com mansidão. Em Romanos 12:19 também, não se irá e nem brigar. Hoje, meus filhos, eu me alterava muito, muito mesmo. Eu me dava uma expressão de sair de mim, aquele nervosismo ao extremo. Quando eu percebi que isso não vem de Deus, que não é certo, não é uma coisa que chega a agredir demais, eu lutei contra isso e com a graça de Deus, hoje, até quando eu vou corrigir, que eu quero me alterar, até a minha esposa fala, ela me chama a atenção, Júnior, ela já sabe que eu tenho esse modo de me alterar, mas com a graça de Deus eu consigo vencer. Eu peço muito a Deus, eu rezo a Deus, peço a mansidão. E hoje, meu irmão, Jesus nos ensina isso. Ele caminha conosco, Ele nos cura, nos liberta, e nós só vamos vencer se nós firmarmos nesse mover aqui. Jesus nos cura à medida que vamos caminhando na sua vontade. Nós vamos agradecendo todos os dias. Algo assim, irmão, que eu ouvi muito, muito bonito desta palavra hoje, do ensinamento. Por fim, lembremos-nos sempre de louvar a Deus pelas suas maravilhas na nossa vida.
Às vezes o cansaço da caminhada nos faz ficar indiferentes aos prodígios de Deus na nossa vida, como a graça de nos levantar dia após dia para servi-lo, a dádiva de termos comida na nossa mesa, dentre com os dons para nos amar, para nos cuidar. Às vezes eles vão errar, mas vamos pedir a mansidão na correção. E isso eu preciso. Quantas pessoas podem hoje falar assim, poxa, eu também sou assim. Então de que forma que eu vou vencer? Me unindo a Jesus. Se eu identifiquei que eu sou uma pessoa estourada, explosiva, na hora que eu ver que for acontecer isso comigo, eu tenho que sair de perto. Mudar o assunto. Vi que o assunto começou a levantar a voz, muda o assunto, puxa para outra situação. Se possível, sai de perto, dá uma volta de novo, vai tomar uma água, precisa ir num banheiro. Acalma a situação. Irmãos, Deus nos dá muitos meios para vencer. Mas nós temos que querer. A nossa vida, desde um casamento, desde a educação dos filhos, desde tudo que nós vamos fazer, dentro da igreja, um mover, como agir, como falar, como tratar as pessoas, como eu viver a graça, é com meus erros que eu vou aprender. Mas se eu não tiver a humildade de eu olhar para mim uma única vez e reconhecer que eu sou falho, eu não vou ter a humildade. E um coração sem humildade é um coração arrogante e orgulhoso. Não consegue ver os seus erros, não consegue pedir perdão, sempre está com a razão e sempre está certo. Senhor, dai-nos a graça, Jesus, da humildade e da mansidão. E nós te louvamos pelas vezes, Senhor, que o Senhor nos fez pequeninos, para que nós conseguimos olhar para dentro de nós. De que forma, Jesus, o Senhor se colocou como esses pequeninos, junto com nós. O Senhor se humilhou, o Senhor se colocou nas nossas pequenez, para que nós aprendamos a olhar para dentro de nós, a cuidar dos irmãos, a ter a mansidão. Eu te peço, Senhor, que a partir deste momento, a mansidão invada o coração das famílias, a mansidão invada o falar, o agir. Dai-nos a graça, Senhor, e a libertação de toda a situação maligna, de todo o ódio, de todo o rancor, de toda a falta de perdão, de toda a falta de reconciliação, de todo o orgulho, Senhor, de toda a arrogância. Dai-nos a graça, Senhor, de libertarmos e curarmos dessa situação, caminhando contigo. E dai-nos a humildade de pedir perdão, perdoar, reconciliar. E dai-nos a humildade de silenciar e falar com mansidão, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por este momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso